Podia ser simbólico. Declaramos aberta, então, a 68ª reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Senhores delegados, então, a partir de agora, daremos início à rodada inicial de discursos, reconhecendo primeiramente o Brasil e, em seguida, todas as nações por ordem alfabética. Entretanto, representamos o maior país em extensão territorial da América do Sul, o Brasil, nessa Assembleia Geral. Nossa economia é a maior da América Latina, no Hemisfério Sul, além de ser a 7ª maior do mundo. Somos membro fundador da Organização das Nações Unidas, G20, Mercosul e também dos países BRICS. Devido à grande influência no cenário mundial, consideramos fundamental nos posicionar sobre um assunto de suma importância para a nossa civilização, o terrorismo. Somos absolutamente contra qualquer ato terrorista em qualquer hipótese. Gostaríamos de ressaltar que no ano de 2014 seremos anfitriões da Copa do Mundo, evento que atrai cidadãos de diversas nações. Portanto, a proteção contra o terrorismo é primordial em nosso país. Esta é uma situação nova para o Brasil. Logo, não temos muita experiência a esse respeito, mas faremos de tudo para evitar possíveis problemas. Inclusive, está em discussão no Congresso Brasileiro um projeto que tipifica o crime de terrorismo. Estamos também tomando devido cuidado para evitar que manifestantes sejam classificados como terroristas, em vista dos movimentos sociais ocorridos no Brasil nos últimos meses. Algo importante em nosso ponto de vista é um acordo mundial sobre a posição a ser adotada em relação ao combate ao terrorismo. Citando o recente escândalo do sistema de espionagem dos Estados Unidos da América, entendemos que é necessário, principalmente em países que sofrem ameaças terroristas, manter um controle sobre os dados virtuais para encontrar possíveis focos de ameaça. No entanto, é absurdo invadir a privacidade dos outros estados e pessoas para... Sugerimos a criação de um órgão na ONU que cuide das informações de todos os países, garantindo que não haja vazamento de dados de um país para outro. E caso uma ameaça seja detectada, o alvo de tal seja avisado para poder tomar as devidas providências. O terrorismo é uma questão delicada, devido à dificuldade de combater, uma vez que os principais grupos terroristas não são vinculados a nenhum Estado. Ou seja, quando há um ataque, não é um conflito entre países, e sim um grupo independente, que se encontra em determinado território no país. Um conteúdo sobre esse tema. Se falarmos sobre o tema terrorismo, porém, se ficamos ao lado dos Estados Unidos, temos que tomar medidas para que não nos tornássemos um país ponte. Estamos trabalhando para que nosso país fique cada dia mais seguro para a nossa população e para evitarmos ataques terroristas. Obrigado. Senhores delegados e presidentes da mesa, nós, representantes da Coreia do Sul e os demais países, estamos aqui hoje com o intuito de discutir e resolver definitivamente o problema que tem se tornado o terrorismo e todos os seus relacionados nos últimos anos. Não temos um extenso histórico de sofrer ataques terroristas, mas temos acompanhado de perto os horrores que os países amigos têm sofrido a cada agressão dessa natureza. Somos um país que abomina a opressão de todas as formas possíveis, principalmente visto nosso passado com a Guerra da Coreia. Por isso, encontramos-nos no dever de procurar junto dos senhores uma resolução para tal obstáculo. A sul da Mongólia e Rússia, e ao norte do Vietnã do Norte, Laos, Birmania, Índia, Butão, Sikkim, Nepal e Paquistão Ocidental, país mais populoso e possuindo a 2ª maior economia do mundo, economia esta que em anos promete superar o primeiro colocado do ranking, e sendo também responsável por mais de 20% dos serviços de banda larga globais, sendo por esse e muitos outros fatores um dos líderes em poder tecnológico, gostaria de, por meio desta, expressar o posicionamento chinês para com a questão do terrorismo. A China, apesar de ser totalmente contra qualquer forma de terrorismo, se opõe a todos os tipos de retaliações agressivas, incentivando assim que todos os problemas nessa reunião expostos tenham resoluções políticas e sempre que a paz predomine sem colocar em risco as vidas de cidadãos inocentes. Nossa nação também se coloca ao lado da Rússia e aliados na questão da Síria, incentivando assim ao máximo soluções que, sem afetar a liberdade e a soberania de povos, consigam manter um estado de paz e fraternidade mundial.
objetivo que muito dificilmente será atingido com decisões agressivas e de retaliação militar. Senhor Presidente, nações e pessoas podem se reunir em paz para resolver nossos problemas e avançar em uma prosperidade comum parecia inimaginável. Foi preciso o horrível massacre de 2 guerras mundiais para mudar nosso pensamento. Os líderes que criaram a ONU não foram ingênuos. Eles não acharam que essa instituição iria acabar com todas as guerras. Mas ao despertar de milhões mortos, continentes enfraquecidos e a criação de armas nucleares que poderiam aniquilar o planeta, eles perceberam que a humanidade não conseguiria sobreviver ao percurso que estava indo. E então, eles nos deram essa instituição, acreditando que nos permitiria resolver conflitos, aplicar regras de comportamento e construir hábitos de cooperação. Senhor, o terrorismo é um tema que abrange todas as nações. Isso nos preocupa muito, ainda mais agora que a ONU, empresa de gestão de riscos, inclui no mapa de terrorismo itens como riscos de violência, juntamente com tumultos, o que afeta diretamente a Grécia. Já fizemos uma parceria com a Turquia para que nossas forças de segurança ajam em conjunto. Também esperamos firmar acordo com outros países vizinhos. Minha nação espera que este debate seja produtivo e dele saia resolução esclarecedora. Ressaltamos que qualquer iniciativa contra os vários tipos de terrorismo tem de respeitar os direitos humanos, poupando a população de violências. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Primeiramente, gostaria de informar que Israel é uma república parlamentar localizada no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do mar Mediterrâneo, definido como um Estado judeu e democrático, em suas leis básicas, e é o único Estado de maioria judia no mundo. O centro financeiro é Tel Aviv, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa do país e sua capital. Israel é uma democracia representativa, com um sistema parlamentar, tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo e é considerado um país desenvolvido e tem o mais alto padrão de vida no Oriente Médio. Alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, geralmente apoiam Israel financeiramente com força bélica. O conflito palestino é um dos problemas mais sérios que existe hoje no mundo. Inúmeras pessoas morrem de ambos os lados. Israelenses e árabes passam ódio a seus filhos, alastrando este ódio em gerações futuras. A justiça e a integridade pública vê com muitos bons olhos a discussão de um tema tão controverso sob a opinião das nações aqui presentes. Como representantes da nação mais desenvolvida do continente asiático, com um arquipélago localizado no meio do Pacífico, de conquistas memoráveis, o Japão confia e afirma o compromisso com a Assembleia Geral, que qualificamos como um meio tão importante para a manutenção da paz mundial e da legitimidade dos direitos humanos. Em função da pouca participação japonesa no cenário terrorista internacional, virtude do nosso cuidado e preocupação para com a segurança interna de nosso país, sofremos apenas um grande atentado terrorista em toda a nossa história pós-Segunda Guerra. Em meados de 1995, o grupo mafioso japonês Aleph realizou uma série de ataques com gás sarin ao metrô de Tóquio, matando 12 e ferindo centenas de pessoas. O atentado direcionava-se ao edifício Natagoshi, local onde funciona o governo de nossa nação, situado sobre uma das linhas do sistema metropolitano da capital. Somos os representantes da nação mexicana. Os estados e nações mexicanas sofrem bastante com o terrorismo, que é, basicamente, realizado por cartéis e ataques relacionados ao tráfico de drogas aqui. Gostaríamos de expressar que nossa nação é absolutamente contrária ao terrorismo e quaisquer grupos relacionados a tal tema. Nosso país é pacífico e nunca realizaríamos qualquer ato relacionado ao mesmo. Como já dissemos anteriormente, o terrorismo está fortemente relacionado ao tráfico e a cartéis em nosso país. Para mencionar alguns casos, houve uma guerra por território de cartéis em 2009 em Chihuahua. Houveram 18 fatalidades e 3 pessoas se feriram. Já em 2010, ladrões do cartel Dos Zetas
tentaram roubar petróleo, porém acabaram explodindo um tubo de petróleo, matando 29 pessoas e ferindo 52. Além da explosão, danificaram 115 casas, destruindo 52, com 5 mil residentes sendo obrigados a evacuar suas residências. O terrorismo também tem proporções internacionais, tornando-se um grande problema mundial. Em relação a isso, gostaríamos de solicitar à ONU ações providenciais em relação ao sistema de espionagem estadunidense, também conhecido como PRISM. Reconhecemos a gravidade e, junto às nações latino-americanas, repudiamos tal ato. O México foi uma das nações mais espionadas com o Brasil, ambos maiores potências da América Latina. Foram espionados setores de extrema importância da economia nacional, e alguns presidentes foram vítimas dessa operação, que inclusive é contra a Constituição estadunidense, pois chegou a espionar a seus próprios cidadãos. Sem dúvida, todos recordamos o ataque de 11 de setembro, provavelmente o mais famoso até então. A Rússia, um dos maiores países em extensão do mundo e grande produtor de petróleo, já foi vítima de diversos atos terroristas em seu território, em sua grande maioria vinculados a movimentos separatistas, com o massacre de crianças indígenas e diversos outros, que continuam marcados na memória do povo russo. O movimento separatista checheno continua sendo uma das maiores ameaças terroristas na Rússia e deve ser tratado como tal. Quanto à questão do terrorismo, os riscos que ele causa e representa para a segurança mundial, a Federação Russa compartilha a opinião da China. Nosso país acredita que a investida contra o terrorismo não deve ser radical, de modo como foi e está sendo. Acreditamos em uma solução mais racional possível, tentando ao máximo minimizar os danos a civis e pessoas não envolvidas. Sempre deverá ser vista como objetivo principal quando se trata da resolução de conflitos dessa categoria. Pedimos à ONU e a seus países participantes que olhem a questão com o mesmo olhar, pois vemos a cooperação dos países aqui presentes como crucial para que seja possível a progressão contra o terrorismo. Muito obrigado, senhores, pela atenção. Dia 11 de dezembro, sofremos nossa tentativa de ataque terrorista mais recente, em Estocolmo, com apenas 2 vítimas fatais, que são para a nossa nação uma perda inestimável. Esse fato, ao ser comparado com atentados ocorridos em nações aqui presentes, pode parecer insignificante, mas para a nossa nação, essas 2 perdas representam metas ainda inalcançáveis. Concedemos o Prêmio Nobel da Paz ao PAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, que trabalha inclusive em cooperação com a ONU. O prêmio foi atribuído pois pretendemos contribuir com a eliminação de tais armas no mundo. Ao longo da história, essas armas têm sido usadas para fins terroristas. Na Primeira Guerra Mundial, também na Segunda foi escolhida por Hitler para os campos de extermínio. Pelo exército norte-americano em 2004 contra os iraquianos. A OPAC se encarrega de destruí-las de vez. E para que isso ocorra, ela precisa de apoio. Apoio é uma causa nova. Por beneficiar o coletivo antes de si próprio. A Ucrânia já foi dominada pelo ditador comunista que foi Joseph Stalin, pelo ditador nazista que foi Adolf Hitler e pelo imperador egocêntrico que foi Napoleão. Nosso território fez parte de todos os grandes impérios, desde o grande império mongol até a Alemanha nazista. Nosso povo sofre até os dias atuais com questões territoriais por parte da Rússia, Moldávia e Bielorrússia, e com o tráfico de pessoas que levam mulheres ucranianas a países como Estados Unidos, Rússia e Emirados Árabes, para fins de exploração sexual e matrimônio forçado. O terrorismo, infelizmente, está presente na vida de cada morador de nossas fronteiras e de cada família que tem a filha, a irmã ou a mãe sequestradas para serem vendidas como mercadoria. Nosso governo entende que medidas devem ser tomadas para a luta contra o terrorismo. No entanto, não aprova as medidas extremas tomadas por alguns países ao violar os direitos de privacidade dos cidadãos. É extremamente clara a forma com que a espionagem contribui na luta contra o terrorismo. As grandes bacias de petróleo brasileiras alegando que o Brasil colaborou com Cuba ou com outros países que são considerados países que se relacionam com o terrorismo, segundo vocês, porque o pré-sal, as minas, energias do Brasil são um patrimônio do povo brasileiro que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo. De qualquer forma, você diz, por que não espionar o Brasil? Eu não vejo coerência nessa sua fala. Porque a espionagem ela é uma violação dos direitos humanos. Ela é inconstitucional, segundo a sua Constituição. Você está contradizendo os valores nos quais o seu país se baseou. Você tem bastante. Sim, está na nossa Constituição. A gente pode defender o nosso país contra o terrorismo. Está defendendo o nosso país contra algo que pode ameaçá-lo.
também a gente espionou o Brasil porque ele é uma grande fonte de dados do mundo atualmente. E para conseguir informações sobre o terrorismo, a gente precisa utilizar o Brasil. Obrigado. Henrique Penha Nieto, presidente do México. E também queria ressaltar que na Constituição americana, espionar países estrangeiros é proteger a sua população, mas não pode ser espionando seus próprios cidadãos. Mantém um status quo pacífico há uma quantidade de tempo razoável e nós pensamos que cada país que está localizado nessa região tem todo o controle, toda a autonomia de suas forças armadas, de sua defesa pessoal e do seu sistema político propriamente dito. E nós gostaríamos de colocar a China, que os atuais conflitos entre a nossa organização dos países asiáticos, a ASEAN, e as tentativas de ataque marítimo, de soluções territoriais, principalmente envolvendo a República Popular da China e a Rússia, são de ameaça a esse status que já se mantém há algum tempo razoável. Nós pedimos então que novas negociações sejam retomadas para que essas práticas não se tornem práticas terroristas, que é o tema de debate e discussão dessa reunião. Exatamente tomando como exemplo a Coreia do Sul, que é um grande aliado japonês e que mantém toda a sua preocupação com a paz mundial, preocupação com o desenvolvimento dos direitos humanos, como um dos setores mais desenvolvidos de sua política externa e da sua Constituição. E, direcionadamente aos Estados Unidos, não há justificativa. A justificativa de vocês não é consistente. Porque, primeiramente, o que foi dito foi que a espionagem visava a proteção do país de vocês. A proteção dos Estados Unidos. Sim, isso foi dito. Que era contra o terrorismo, sim. E depois, a Petrobras não tem nada a ver com terrorismo, propriamente dito. Nem se tivesse, não há justificativa. Nós somos dois estados amigos. A nossa relação sempre foi muito boa, economicamente, em todos os âmbitos. Então, não tem porquê vocês terem espionado a gente sem a nossa... Se vocês precisassem saber alguma coisa da Petrobras, vocês podiam muito bem ter perguntado. Até porque, como você disse, vocês emprestaram dinheiro à Petrobras. Sim, claro, então vocês têm total liberdade de vir falar com a gente, com o nosso país. Não precisava ter feito isso por baixo dos panos. É isso que deixa a situação tão tensa do jeito que está. Realmente foi uma coisa horrível, viola agressivamente os direitos humanos, mas gostaria de lembrá-los também que provavelmente todas as nações fazem espionagem. E espionagem, sob todas as circunstâncias, viola os direitos humanos. E que a única diferença é que os Estados Unidos fazem bem mais por causa da idiosincrasia que eles adquiriram com os atentados terroristas e que eles foram pegos no flagra. Mas ainda assim, não estou justificando o que eles estão fazendo. Foi errado. A Ucrânia propôs, e eu também concordo com a Coreia do Sul. Todos os países cometem sim a sua espionagem, porém quem foi descoberto foi os Estados Unidos. E antes de vocês criticarem tanto, vamos prestar atenção um pouquinho no nosso país primeiro, para ver se também nós não estamos fazendo coisas erradas. Realmente sido respeitada. O nosso querido rei Carlos XVI disse, quando subiu ao trono, pela Suécia em harmonia com o nosso tempo. E nós, representantes, dizemos que o nosso tempo pede liberdade, que não tem sido respeitada por diversas nações aqui presentes. O Obama colocou em um dos seus discursos um novo nascimento da liberdade. E eu pergunto se nascimento foi sinônimo de morte, porque a conduta dos Estados Unidos da América não tem sido nem um pouco condizente com a sua fala. Então, eu gostaria de uma posição desse país por não conciliar as coisas. Se eles estão tentando enganar o povo, as nações, porque não está funcionando. Discussão desse caso, do escândalo de espionagem, para o tema
da minha opinião, seria terrorismo. Pois a Federação Russa considera crucial para que se possa resolver esse tema, que seja discutido o modo como nós consideremos, e que é diretamente relacionado a escândalos da espionagem. Em 1890 até 2012, mais de 8 milhões de pessoas foram mortas pelos Estados Unidos só no século XX. Invadiram ou bombardearam 149 países. Quando eles falam que no 11 de setembro eles entraram em pânico por causa daquele avião, e quando invadiram ou bombardearam 149 países. Esse é o fim do discurso. Então, de certa forma, estamos defendendo o sangue do nosso povo, porque faz muita parte de nossa pátria. A Rainha Silvia, ela tem parte brasileira, portanto, o príncipe Carlos, a princesa Vitória, a princesa Madeleine, tem parte brasileira também. Nada mais justo do que pagarmos uma dívida que, de certa forma, é de nossa monarquia. Obrigada. Você foi diretamente ligado ao terrorismo, visto que, como a Suécia disse, o terrorismo ele abrange muitas coisas. Certamente, dentro dela está o medo ou a ameaça à liberdade. E você estarem espionando não só a internet, como outros meios no Brasil, é uma forma de ameaçar a nossa liberdade. Então, está diretamente ligado ao terrorismo. Outra coisa como vocês tinham dito, da nossa participação nesse fundo que está sendo criado, que ser um pouco inválida pelas questões que o nosso país tem com o Brasil. E, primeiramente, ele é um dos maiores parceiros políticos do Brasil, que é o nosso país, o Japão. E o interesse por aumentar as relações diplomáticas é sempre bem-vindo, visto que a nossa organização ela visa a paz e a melhoria entre os nossos países, e sendo também uma das maiores economias do mundo, o nosso país pode e deve ajudar países amigos dessa organização. Fossem alvo de terrorismo. Eu gostaria simplesmente de falar que faríamos exatamente o que estamos fazendo agora com vocês. E também gostaríamos de nos posicionar também a favor ao redirecionamento da discussão para a questão síria, uma vez que vemos que a questão da espionagem já está quase por resolvida. E também, uma vez que começamos a entrar neste assunto, eu gostaria de pedir ao embaixador americano que fizesse o que ele pediu para os outros fazerem. E como ele pediu para a Ucrânia começar a cuidar dos próprios problemas, eu gostaria que os Estados Unidos também começasse a cuidar dos próprios problemas, ao invés de tentar mandar forças para a Síria. Obrigado. Muito obrigado, senhor representante. Alguma moção ou questão? Poderia ceder o tempo também? Não. Senhores, por favor, decoro. Os senhores não podem interpelar outra delegação pedindo a sessão de tempo abertamente. O tempo pertence da delegação. Se a delegação, por livre e espontânea vontade, decidir ceder o tempo, ela comunica ao fim do seu pronunciamento. O senhor deseja ceder o seu tempo a alguma delegação? Eu gostaria de uma resposta americana. Então, é cedido 1 minuto aos Estados Unidos da América. Nós nos desculpamos pela declaração de que tão pessoal para que a Ucrânia cuide de seus próprios problemas. E em relação à Síria, não é uma coisa tão unilateral, não é a guerra civil, e por anos os Estados Unidos não fez absolutamente nada para acabar com a guerra civil na Síria, porque nós não achamos que é o lugar do nosso país ou de qualquer país interferir numa guerra civil. Mas no momento em que 2.000 pessoas são mortas por armas químicas, milhares de crianças, e o governo tem esse poder de envolver tanto o terrorismo no seu próprio povo, os Estados Unidos acham sim que é o lugar dele e do mundo inteiro agir
porque até na ONU nós fizemos uma resolução contra as armas químicas, e isso não foi seguido pela Síria, não está sendo seguido agora pelo Irã, e nós achamos que sim é a posição dos Estados Unidos e do mundo inteiro se manifestar em relação a isso. Para utilizar as discussões e negociações entre os senhores. Eu tenho uma Coreia do Sul, China, Suécia, Ucrânia, Rússia e Brasil. Senhores, na verdade, os senhores, a presidência apenas vota. Pode ser quando acabar. A presidência apenas vota a moção ou não? A reunião os senhores decidem. Alguma outra moção ou questão? Representando as suas. Eu sou a favor, depois que a lista de pessoas a falar terminar. A senhora então vote contra e apresente posteriormente. Alguma outra questão ou moção? Representante do Canadá. 15 minutos só é muito, então vamos diminuir para 10, porque precisamos agilizar o tempo. A representação não aceita a diminuição para 10 minutos? A representação do Japão aceita a diminuição do tempo para 10 minutos? Consensual. Alguma outra questão ou moção? Então votaremos então a proposta de moção para reunião em grupos por 10 minutos. Delegações favoráveis à reunião em grupos por 10 minutos, por favor, ergam as placas. Ou as mãos, mas individualmente, por delegação. Canadá, vota favorável ou contrário? Delegações favoráveis, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delegações contrárias. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A China? Não. Voto contrário. A favor. Conseguiu? Alguém não deu. Foi 7,6 da frente. Perfeitamente, não. A quórum é de 3 delegações permanece, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Infelizmente, essa moção não passa, a maioria simples é de 8 delegações. Nós permaneceremos na lista de oradores. Alguma moção ou questão? Penso que isso não é o objetivo de uma nação independentemente dos seus poderes. Obrigado, senhor.